Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és minha alma está segura em ti. Sabe em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Mais algum, Alexandre? Pode. Oi? Vamos louvar, então, calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse mundo. Isso irmão amigo, e só por eu ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levado a vencer pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Jesus, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus.
Irmão Paulo. Paulo. Ô, Tô te Paulo, ouvindo, tô te ouvindo. abre o microfone do irmão Oséias. Irmão Oséias, está ouvindo? Irmão Oséias, Oi. Não Estou ouvindo, irmão. esteja Tá te ouvindo, orando, tô te ouvindo. esteja orando aí a Deus pela palavra que nós vamos ouvir agora através do tio Luiz. Tá, vamos orar. Pai querido, com muita alegria, muita gratidão no coração que nós estamos reunindo com os irmãos de Carangola e demais visitantes de vários lugares, vários estados. Te louvamos por isso, como nos tem feito bem estar com os irmãos, ó Pai. Pelos hinos que já temos escutado, pela comunhão, podemos sentir a Tua bênção sobre nós. Oramos pelo irmão Luiz, pelo tio Luiz, pela tia Leila. Oramos pela palavra, ó Deus, falado aos nossos corações. Que venha, ó Pai, ser para a nossa edificação, nos dando, ó Pai, sabedoria para reter, para guardar no nosso coração. Muito obrigado. Nós oramos, ó Pai, que o tio Luiz, esse instrumento de Deus, para falar, ó Pai, de acordo com a Tua vontade. Nós oramos com muita alegria, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tio Luiz. Nós estamos compartilhando neste momento a palavra de Deus e vamos fazer a leitura do capítulo 2 do livro de Jó. Nós vamos começar lá no final, Jó 42, versículo 5. Porque, com certeza, quando nós estamos principiando, né, o contexto do estudo da palavra de Deus, nós falamos para aqueles que já conhecem o Senhor e Salvador, mas também falamos para alguns que ainda não têm essa convicção. E eu gosto sempre de lembrar que eu também estive formado. Como eu também já andei longe das coisas do Senhor, esse versículo 5 do capítulo 42 me é muito peculiar, quando nos diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Amados, que seja essa a realidade na vida de cada um por este período e que nós possamos aprender sobre o tema Aprendendo sobre a Família com Jó. E teríamos muitos estudos, muitas lições a tirar desse livro. Serão poucas leituras e falarmos especificamente dentro do quadro Famílias. Não vamos aprofundar em outros detalhes que não seja essa visão do ocorrido. Uma história muito conhecida, mas que nos traz grandes lições. Numa visão panorâmica desse livro, nós temos que o autor é desconhecido e escrito num período chamado período interbíblico, 400 anos de silêncio, um período em que nenhum profeta inspirado por Deus surgiu, né, para o povo. Mas por que isso? Ô, tio Luiz, só o som do seu tá desativado aí, só desativou ele. Aí eu não... Aí, joia. Começa de novo? Não. Posso seguir? Então, 400 anos sem ver, sentir ou ouvir a voz de Deus. Sabe, amados, hoje, nos dias de hoje, nós temos muita oportunidade de ouvir a voz de Deus, mas nem todos querem ouvir. O povo clamava e Deus não os atendia. Eles sofriam e parecia que o Senhor não os estava vendo, mas eles é que haviam decidido não ouvirem mais a sua voz. Nós estamos vivendo momentos difíceis, sim. Algumas pessoas pensando até que já é o fim do mundo, mas não é o fim.
Ainda não é o fim. É uma situação básica, não digo criada pelo Senhor, com certeza, mas para nos chamar a atenção de que o Senhor é que comanda tudo em nossas vidas, à nossa volta. Então, vamos à leitura de Jó, capítulo 1, agora do versículo 1 ao 5. Jó 1, do 1 ao 5. Ele diz: a terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia como se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então, a palavra do Senhor nos mostra, né? A Bíblia, ela apresenta Jó como um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Jó, à semelhança dos patriarcas, era o sacerdote da sua família, oferecendo sacrifícios em favor de seus filhos. É o que diz o versículo 5. Eu começo aqui indagando para cada um de nós, como homens da família. Nós temos sido o sacerdote da família. Nós temos buscado ao Senhor, oferecendo a Ele não mais sacrifícios como era no passado, mas joelhos dobrados diante da oração, perante a vida dos nossos filhos, dos nossos esposas, da nossa família. Nós temos sido realmente sacerdotes, e esta colocação não nos foi feita apenas por questão de homens, mas uma colocação dada por Deus. Nós precisamos nos ater a esta realidade, a esse cuidado sobre as nossas vidas. Mesmo tendo todo esse cuidado que Jó tinha, mesmo agindo como um sacerdote no lar, ele perdeu tudo: riqueza, filhos e até mesmo a possibilidade em estar mais próximo da sua esposa, uma vez que no decorrer da sua situação ele acabou cheio de chances. Mas nós precisamos pensar, muito cuidado. Quando somos afligidos pelo desastre, nosso anseio por respostas pode ofuscar as demais coisas. Quando nos vem a situação diversa, divergente daquilo que nós temos pensado ou programado, nós precisamos tomar cuidado. Às vezes tomamos decisões e fazemos escolhas totalmente alheias à vontade e à orientação do Senhor. Então aqui nós vemos a primeira aprovação de Jó, capítulos 1 ainda, versículos de 6 a 11, que nos diz: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus, evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Foi a pergunta de Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra? Mas estende a sua mão e faz tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Há um debate entre Satanás e Deus. E eu vejo como uma lógica nesta manhã. Com certeza há muitos testes, muitos cuidados, mas a ação do inimigo tentando nos privar do aproveitamento da palavra do Senhor, mas nós vemos que graças ao cuidado e à nossa dependência dele, nós temos vencido. Mas
Será que nós temos realmente vivenciado o nosso dia a dia, firmados nessa certeza, nesse cuidado do Senhor? Porque dentro de apenas algumas horas, tudo o que Jó considerava importante foi destruído. Os empregados, as criações, os seus filhos, perdendo a liberdade, né, no seu lar, com sua família. Amados, a Bíblia nos traz grandes conhecimentos e verdades acerca de Deus. Mas há muitas coisas que nós, possivelmente, não conseguiremos atingir quando vencermos aqui nesta terra. Precisamos ser mais espirituais. Precisamos buscar cada vez mais a vontade do Senhor para nossas vidas e nos empenharmos mais na vontade de Deus. E só vamos fazer isso estudando a palavra de Deus. Quando a vida desaba, a confiança é mais importante do que a lógica. A nossa confiança precisa estar firmada no Senhor. Quando a vida desaba, a confiança é mais importante do que a lógica. Precisamos aprender e perceber que Jó não é uma história fictícia. Jó é um personagem real, uma história real. E nós estamos vivendo esses dias, quando nós vemos essas questões de pandemia, quando nós vemos esses sofrimentos à nossa volta, e por que não dizer cada vez mais próximos de nós, precisamos aprender algo com isso. Precisamos prestar bastante atenção nesses detalhes. Porque o fato de conhecermos e amarmos a Deus não significa que nunca enfrentaremos dificuldades. O Senhor jamais disse isso. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas que nós ficássemos firmes porque Ele venceu o mundo. Mas lembre-se, Ele venceu nós. Então, essa é a nossa expectativa de vencer as dificuldades atuais. A paz não é ausência de problema. Se nós fôssemos inverter o nosso momento agora, como um momento de oração e cada um apresentar o seu pedido, com certeza seriam muitos. Se nós também pudéssemos viver um dia a dia tranquilo, nós não iríamos aprender que confiança, né, este momento de paz, é uma decisão de confiança no meio da tempestade. Quantas vezes nós nos desesperamos quando a tempestade ainda vem longe? Precisamos parar e pensar sobre isso. Quantas famílias estão realmente desorganizadas no contexto de sabemos que é difícil o que está acontecendo, mas está, de uma certa forma, sob o controle e cuidado de Deus, daqueles que confiaram no Senhor. Então, é preciso que você tenha esta convicção, esta mesma confiança. A paz também é o triunfo da fé sobre a ansiedade. E como nós somos ansiosos? Como nós desejamos resolver as coisas segundo a nossa própria vontade? Mas, amados, lembremos que o tempo é o tempo de Deus. Assim como pode ser um de repente, ele pode demorar mais tempo, mais períodos, mais datas, mas o tempo é o tempo do Senhor. Não adianta nós nos desprendermos disso. Mas vamos à segunda aprovação de Jó. Vimos que na primeira ele perdeu, né, a questão ali daqueles cuidados com a liberdade que o Senhor dava, porque Satanás se impôs sobre ele, né, num contexto assim, digamos, de desafio, um mal. A todo momento, querendo nos impor o mal. Mas vamos então à leitura, né, da segunda aprovação de Jó. Do versículo 1 ao 9, nós vemos assim: no outro dia, os anjos apresentaram-se ao Senhor. Satanás também veio com ele para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: quero pular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem da natura que tem por sua vida, estender a mão e fere a carne de seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará
na tua face. O Senhor então disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, na presença do Senhor, e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés, do alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com ele e se raspava, sentado entre as cinzas. Cuidado com a astúcia de Satanás. Cuidado com a astúcia de Satanás. Olha o versículo 9. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Cuidado. Satanás é muito astuto. Palavras, sentimentos. Vemos aqui que Jó era fiel a Deus, mas nós vemos também que ele era fiel à sua esposa. No capítulo 31, versículo 1, depois você pode anotar e verificar lá, ele diz: fiz acordo com os olhos que não olhar com cobiça para as moças. Jó diz à sua esposa: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Nós precisamos pensar, quando fazemos a leitura desse versículo 9, em diversas situações e características que se predispõem à nossa vida. Eu queria que você pensasse um pouquinho aí. A mulher de Jó teria sido uma mulher feliz? Apenas para você, nos seus sentimentos. A mulher de Jó teria sido uma mulher feliz? Vamos ver algumas características do que ela vivia com ele. Ela era uma mulher nobre, respeitada por todos e considerada afortunada para os mais antigos e de sorte para as donzelas da região. Casada com um homem sábio, fiel à sua família, riquíssimo e temente a Deus. Ainda, o homem mais poderoso do planeta. Eu ainda continuo, por enquanto, falando para nós, maridos. Sabe, nós temos sido maridos onde as esposas se sentem bem à vontade porque elas se consideram respeitadas, elas se consideram afortunadas, elas consideram-se da forma como eu sempre digo, nós envelhecemos juntos, mas elas continuam sendo as nossas donzelas, a nossa donzela. E quando olhamos para as outras donzelas, pois seria mentira dizer que não se olha, mas olhamos de uma forma que simplesmente a sua frente viu. Não como nós temos visto muitas vezes nos dias de hoje. Há poucos dias eu estava falando sobre o adultério com uma outra igreja local. Sabe, a observância do compromisso que nós temos uns para com os outros. Será que nós temos sido maridos fiéis à família? A riqueza vem no desenvolvimento da nossa vida, do nosso trabalho, mas principalmente a riqueza espiritual. Estamos sendo tementes a Deus? E será que de uma forma bem simples, mesmo sem a riqueza material, né, nós podemos ser considerados o homem mais poderoso, né, daquela região, com cuidado e com respeito do Senhor? Olha, observe bem a sua volta, tá? Veja o compromisso que Jó havia assumido com a sua esposa. Mas nós precisamos seguir. Quando nós vemos também que seus filhos e filhas, né, saudáveis, tinham um bom relacionamento. Crianças, adolescentes, jovens aí que estão nos ouvindo, né? Talvez você não tenha irmão ainda ou irmã, mas tem relacionamentos com outros da mesma idade. Você tem bons relacionamentos? Quando nós ouvimos falar das festas dos filhos de Jó, eles faziam festas e levavam as suas irmãs. Quando nós vivenciávamos, vamos observar que naquele período as mulheres, infelizmente, não eram nem contadas no censo. Elas, infelizmente, não tinham esta liberdade, mas na percepção, junto com seus irmãos, tinha um bom relacionamento. E também, com certeza, pelo que nós lemos, nós podemos entender que havia obediência aos pais, né? Jovens que
não é uma menção simplesmente minha, é um mandamento, né, com promessa. Obedeceis a vossos pais no Senhor, pois serão prolongados os seus dias de vida sobre a terra. Imaginou? Que maravilha! Ao invés do que nós temos visto em jovens assumindo compromissos fora da época, esperem no Senhor. Então, um privilégio, né, um privilégio pelo exemplo, né, do pai ali. Os filhos saudáveis e belos, num bom relacionamento. Mas esse homem tinha também centenas de servos e servas que estavam espalhados pela casa, pela fazenda, pelas plantações. E tudo isso era cuidado, era vivenciado, acompanhado por essa mulher. Sabe, essa mulher, ossos dos ossos e carne da carne. Aí eu começo a pensar e entrando um pouquinho nesse detalhe, sabe? Você, mulher, você esposa, você companheira, no sentido bíblico, real, de compromisso, sabe? Tem sido ossos dos ossos, carne da carne, companheira, como o Senhor colocou, um auxiliar idôneo. Tem observado esses fundamentos no contexto da vivência da família, no seu dia a dia. Eu vejo nisso uma grande importância, porque esta mulher estava próxima a Jó, e ela ouvira que seus servos foram mortos e os seus rebanhos confiscados. Notícia boa de receber, mulheres. Irmãs, você que está ouvindo talvez pela primeira vez, é uma notícia boa de receber? Você está lá, um servo, olha, os seus rebanhos foram todos confiscados. Começamos a perder alguma coisa. Mas ainda, o mensageiro mal terminara de dar aquela notícia, imediatamente o outro fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Lá no versículo 16. Mas ainda perde o fôlego. Aquela mulher já começa a se sentir ansiosa. Ela perde o fôlego, aproxima-se do marido para apoiá-lo, mas de repente, outro desastre. Roubam os camelos e ferem os servos. Lá no versículo 17. Aquela mulher, então, ela fica espantada com a sucessão de tragédias. Como você se sentiria? Como você reagiria a essa situação, a essa condição, né, para a sua vida? Você está vivenciando no dia a dia tranquilo, está andando tranquilamente, sossegadamente, como esposa, tá? Estou falando aí agora, né? Como esposa. E de repente começam a vir os problemas sobre a sua casa. Mas algo pior ainda estava para acontecer. Algo mais grave. Nos versículos 18 e 19, estava aproximando-se, né? Esbaforido, desesperado, com um ar de cansaço, com receio do que vai dizer. É difícil você dar uma notícia como essa, com certeza. E aquele servo, ele, durante talvez o seu trajeto ali, eu gosto de pensar que ele deva ter ensaiado algumas maneiras de chegar ali e falar com aquela família o que havia acontecido com os pais. A palavra de Deus nos diz: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo, e deu nos 4 cantos da casa, ao qual caíram sobre os jovens e morreram. Amados, notícia difícil, né? Notícia muito difícil. Então a pergunta ali, ela continua: a mulher de Jó teria sido uma mulher feliz? Eu acredito que sim. No princípio, sim. Aí daquela bênção, daquela orientação, né, dos cuidados do Senhor. Mas o vento da desventura e sortilégio, gélido como a morte, implacável como a desgraça, bateu sobre aquela família. Quem é suficientemente forte para resistir às suas lanças inflamadas? Pois quando nós lemos o versículo 9, nos dá uma sensação de que aquela mulher havia desprezado as coisas de Deus. Então, sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade?
amaldiçoe a Deus e morra. Eu preciso pensar naquela semana de sofrimento, de angústia, que ela queria resolver aquela situação, não desrespeitando a Deus, mas eu pergunto, como cada um de nós agora, marido ou mulher, iríamos reagir diante de tanta calamidade e dor? Sabe, como é que nós reagimos diante de tanta calamidade e dor? Quando nos chega a notícia trágica, como é que nós agimos? Como é que nós fazemos? Apenas dizemos, o fulano foi fraco, fulano não teve força, sabe? Fraco espiritual, fraco pessoal, fraco sentimental. Não, nós precisamos pensar, nós precisamos voltar no contexto de observar o que levou aquela situação. Obviamente, pensando em como um sacerdote do lar, né, nós temos ações ações que levem a família a manter-se firme. Mesmo que, às vezes, nós tenhamos momentos de choro, momentos sacerdotes, momentos de fraqueza, mas ainda assim nos postarmos fortes para com a condição do Senhor, o Senhor tem nos ensinado, e manter a nossa família firme, amados. Não podemos cair, não podemos desanimar pela tragédia que se assenta sobre nós. Mas ainda, para aquela mulher, se não bastasse ver o seu marido rasgar, ao não ver a perda dos bens, se não bastasse ver a perda dos bens, ver a morte do filho, agora ela vê o seu marido rasgar as suas vestes, rapar a sua cabeça e rapar também as suas compridas barbas. As barbas, né, essas barbas brancas compridas, naquela época, da sua posição social superior, e lançar-se em terra adorando a Deus. Ela queria uma solução para aquele momento. E é nessas ocasiões que a comunhão do crente com Deus faz toda a diferença. Quando o sofrimento bate, quando a situação bate, quando a notícia ruim bate, nós precisamos estar firmes da nossa comunhão com Deus para podermos fazer toda a diferença. Não quer dizer que você não vai chorar, não quer dizer que você não vai se sentir, vai tudo isso. Mas a nossa comunhão com Deus será o nosso fortalecimento diante, né, da situação que nós estamos, né, vivenciando. A resiliência é o ânimo para continuar a lida depois de uma grande calamidade, que são resultados de uma vida de fé, comunhão com Deus e relacionamentos corretos. Resiliência foi que eu passei há poucos dias, mas justamente o que é? Quando a resiliência é o fato de nós, após a adversidade, nós aprendemos algo, nós vencemos com o testemunho do Senhor, nos fortalecemos diante da situação. Porque quando nós passamos pela dificuldade e não aprendemos nada, onde está a nossa força em buscar no Senhor? Onde está a nossa sabedoria se nós não buscamos no Senhor? Essa segunda aprovação de Jó. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Sabe, esposos, né? Qual seria a sua atitude em uma palavra dessa da sua esposa? Você pensaria em tudo que ela havia passado para chegar nesse ponto e chegaria à conclusão de que o que ela estava querendo era o seu bem e não o seu mal? De que ela estava pedindo de uma forma, talvez com palavras diferenciadas, mas pedindo para que houvesse uma solução de Deus. E olha só a resposta que aquele homem deu, né, que Jó deu. No capítulo 2, versículo 10, diz, você fala como uma insensata? Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Jó 2 e 10. Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Algumas versões, né, realmente tem uma forma diferente, ou como doida, algumas outras, né? O fato é esse. A maneira como ele tem colocado a sua palavra. O sábio, Jó, ele afirmara que a sua esposa, em seu desespero e dor,
falava como uma pessoa sem entendimento, como alguém que ele não estava reconhecendo. A esposa que ele conhecia não era aquela que estava reagindo naquele momento. Mas ele a repreendeu com carinho, firme sim. Amados esposos, servos, sacerdotes, muitas vezes a palavra precisa ser firme. Não é ignorância, não agressão. E o capítulo 2, versículo 10, a parte A, ele diz: você fala como um insensato. Presta bastante atenção no que está dizendo a palavra de Deus. Você fala como uma insensata. Veja que Jó não chamou a sua esposa de insensata, mas sim que ela falava como tal. Jó sabia a esposa que ele tinha, mas ele estava vendo que a atitude dela não estava sendo como uma mulher que tinha vivido com ele, vivenciado com ele tantos anos, tanto tempo ao seu lado. E eu, quando estava fazendo essa mensagem de reflexão, eu lembrei dos nossos acampamentos de família. E numa ocasião, se eu não estiver enganado, era o irmão Gavin que estava dando o estudo. E uma das situações que ele colocou era um ficar de frente com o outro e colocar aquilo que mais, digamos assim, trazia um descontrole no relacionamento quando aquela atitude era realizada. E eu lembro que a minha baixinha, talvez ela não lembre, ela está aqui do lado mesmo, ela está acompanhando, que a minha baixinha falou assim: é a maneira como você fala comigo. Porque a minha voz é sempre uma voz muito estridente. Aí eu peguei e falei para ela assim: olha, todas as vezes que eu falar com você dessa forma, eu queria que você entendesse, eu estou falando por favor. Talvez daquela rapidez que nós precisamos ter uma solução e resolver a questão, não me deixe lembrar desses detalhes, mas guarde na sua mente. Todas as vezes que eu falar assim com você, por favor. Mas às vezes a gente falha, a gente esquece. E ela está ouvindo aqui, que está do meu lado. Já me repreendeu diversas vezes sobre isso. Mas, amados, é muito importante. A firmeza precisa fazer parte do nosso dia a dia. Nós precisamos cuidar para não sermos ignorantes. Tá certo? Então, Jó não deixou de chamar a atenção da sua esposa, de uma certa forma, mostrando: você não é a mulher que estava convivendo comigo. Você fala como uma pessoa insensata, mas você precisa, de uma certa forma, né, entender que esse não é o seu comportamento normal. A sua atitude está sendo em decorrência das circunstâncias anormais que nós estamos vivendo. Mas não é assim que você sempre conviveu. E aí, diante dessa palavra moderada, nós podemos até raciocinar no contexto de que ela, a esposa incansável, que esteve com o marido nos piores momentos e circunstâncias, mas que em certo momento perdeu as esperanças, a recobrou através da piedade, da palavra sábia e devoção do seu marido. Porque ela observava ele, ela via nele ali, que com tudo que estava acontecendo, em momento algum ele negava, ele abandonava as coisas de Deus. Eu vejo como é importante, já quase terminando, amados, você, como homem, sacerdote do lar, ter a firmeza do testemunho da palavra de Deus. Você está ouvindo a mensagem, está ouvindo a palavra, talvez você diga: mas eu ainda não criei em Cristo. Então, de repente, quem está fazendo o papel de sacerdote do lar é você, esposa. Mas eu quero dirigir a você, esposo. Tenha um encontro com Cristo nesta manhã. Se em alguma área ainda na sua vida você não desfruta disso com plenitude, tenha esse encontro com Cristo. É para isso que Ele está te convidando. É para isso que nós estamos analisando até o ponto apenas da família. Como eu disse, teríamos outros pontos a tratar, mas não é na minha interesse, não é meu interesse, neste momento, falar a esse respeito. Então, da forma como ele colocou as coisas, da forma como ele falou, nós temos a certeza que ela fica desconcertada diante da afirmação do marido, falando: você não é assim. Você não é a esposa que conviveu comigo tanto tempo.
retoma tua firmeza, retoma os caminhos no Senhor. Aí ela lembra das muitas orações de Jó feitas em gratidão ao Senhor. Porque se a palavra de Deus nos diz que ele acordava à noite e fazia, né, orações, será que ela não sabia que ele fazia isso? Claro que ela sabia. E muitas vezes até pode ter ouvido também, com certeza. E ali mesmo ela reconsidera, cala-se e desaparece do cenário. Até o final do livro de Jó, quando Deus restitui todas as coisas. Como eu disse, amados, não faremos o estudo de todo o livro de Jó. Ele é maravilhoso. Mas se você quiser ler, afinal, estamos aí num período em que não podemos sair. Faça um devocional a partir de hoje, de amanhã, vai lendo um capítulo por dia. Eu tenho certeza que você vai ter muito tempo. São 40 capítulos, se eu não estiver enganado, 41. Mas você tem tempo aí. Nós temos mais do que 40 dias ainda pela frente. No Senhor, é claro, tá? Não estou garantindo nada de vida, não. A nossa vida é contada pelo Senhor. Pode ser que amanhã a gente ainda não esteja mais aqui. Mas eu quero considerar o fato de que, ainda estando mais tempo, nós tenhamos, né, a oportunidade. Meu auxiliador aqui já abriu 42 capítulos. Né? Então, capítulo por dia é suficiente para você fazer a leitura completa. Então, aquela mulher, ela sai de cena. Ela não questiona, ela não discute, sabe? Às vezes é muito feio nós vemos os casais discutindo, brigando, batendo boca e de uma forma horrível. Mas aquela mulher, ela poderia ter outros argumentos para com ele. Mas da forma que ela reconsiderou a sua atitude. Ela desaparece e vai aparecer só no final do livro, quando Deus restitui todas as coisas. Será que no contexto de dia a dia, né, lhe seria restituído também se ela tivesse blasfemado realmente contra Deus? Não, então a pergunta dela eu não vejo como uma blasfêmia. Vejo como uma pessoa que teve um momento difícil e precisava de uma solução rápida. Não é justificativa para nossas decisões ou para algumas palavras que às vezes agimos, mas precisamos mudar isso. E para finalizar, eu queria só falar sobre a cristologia de Jó rapidamente, através de um versículo, que é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que nos diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Isso tudo realiza-se em Jesus. A história de Jó, em alguns momentos de estudo, nos fala, seria um exemplo de Cristo. Alguém que realmente tinha tanto compromisso com Deus, como Cristo, né? Que aceitou ser levado, não ser crucificado, mas o Filho de Deus, ao terceiro dia, ressuscitou e voltou aos céus para nos preparar lugar. Não olhe para a cruz como se Cristo ainda estivesse ali crucificado. Não. Cristo ressuscitou. Ele está à destra de Deus, preparando um lugar para cada um de nós. E neste momento em que nós nos preocupamos tanto com essa chamada pandemia, que a nossa preocupação maior seja com a vida espiritual e a sua preocupação maior seja com a conduta do seu lar, como um sacerdote do lar, e você, mulher, como esposa auxiliadora, e você, filhos, como filhos obedientes no Senhor, para que nós superemos todos esses momentos. E assim que o Senhor vier buscar a sua igreja, nós estejamos todos preparados para irmos juntos ao céu. Deus abençoe a todos. Amém? Tio Paulinho? Ok. Tio Paulinho, pode entrar. Valeu. Beleza, tio Luiz. É uma maravilha podermos ouvir mais uma vez nesta manhã essa experiência grandiosa que não é uma ilustração, não é uma parábola,
mas é um fato real que aconteceu. Alguém vivenciou essa situação tão trágica no passado. E uma mensagem tão clara que não merece acréscimo, mas me toca que quando a palavra era aplicada nas nossas vidas pelo tio Luiz, eu pensava aqui no tempo em que nós vivemos, onde o casamento é tão suscetível. Um casamento hoje ele se desfaz assim com tanta facilidade. Aquela experiência de Jó era um prato cheio para aquele casamento acabar. Quando tudo foi por água abaixo, perdeu-se todos os bens, morreram todos os filhos. Quantas acusações poderiam ter ali entre marido e mulher, acusando-se um ao outro por algum motivo daquilo ter acontecido. E diante daquela situação vira aquela palavra, então eu quero o quê? Quero divórcio. Eu quero me separar. Quando aquela mulher fala com Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Tipo assim, não valeu a pena servir a Deus. Olha o que aconteceu com a gente. Jó, temente a Deus, porque o próprio Deus dá esse testemunho dele, poderia dizer, mulher, você ficou louca, não quero viver com você mais não. Tchau para você, ó. Quero divórcio, estou separando. Nos nossos dias, seria um prato cheio para aquele casamento acabar. Mas nós olhamos e vemos como o tio Luiz aplicou tão bem. Uma família estruturada, uma família preparada para enfrentar até mesmo adversidades, onde Deus era o centro. E o mesmo Deus que permitiu as adversidades foi o Deus que lá na frente honrou Jó e transformou a sua sorte, mudou a sua sorte. E nós sabemos o desfecho da história, como foi tão maravilhoso na vida dele. Graças a Deus, pela sua misericórdia, é o Deus das nossas vidas. É o Deus que nós servimos com as nossas imperfeições, porque não podemos jogar pedra na mulher de Jó diante de tão grande sofrimento. Será que nós não faríamos igual ou pior? Mas Deus é tão misericordioso que Ele mudou a sorte daquela família, como Ele pode mudar a minha sorte, a sua sorte, a sorte de qualquer um, segundo os desígnios dele. Que Deus realmente nos fortaleça na nossa caminhada em meio a essa pandemia, em meio a todas as tribulações e provações que viemos a enfrentar na nossa vida. E nos dê sempre sabedoria para compreender que não importa a situação, Deus está no controle. Amém, amados? Amém. Queremos agradecer de uma forma maravilhosa ao casal tio Luiz e tia Leila, que nós amamos muito. Nós é que agradecemos. Estamos com muita, mas muita saudade de vocês, de poder abraçar vocês e estar juntos com vocês, tá? E agradecemos a cada um dos amados irmãos, muitos que chegaram depois daquela hora que eu dei um relatório. Eu tinha falado em aproximadamente 40 irmãos, já ultrapassamos aqui na minha contagem 45. Eu não consegui identificar aqui, mas o Paulo me deu notícia que o nosso irmão Rodrigo Venuti entrou também na live. Eu não consegui identificar aqui, mas tive a notícia que o Paulo passou. Um abraço ao nosso irmão Rodrigo Venuti, que viveu também uma grande provação esses dias, mas o Senhor também tem mudado a sua sorte. Nós louvamos ao Senhor por isso e nos alegramos, irmão Rodrigo, se estiver aí na nossa escuta.